Olá, hoje nós vamos falar sobre Facebook, mudanças na moderação da empresa e de todo o grupo Meta, capitalismo e análise do professor Paulo Giraldelli nos pontos que eu acho que ele não abordou e no que nós discordamos do professor. Vamos lá, nós vamos falar isso depois da nossa vinheta. Então, gente, o que acontece, né? Nós temos acompanhado no noticiário que o Mark Zuckerberg ele vai mudar os critérios de moderação, praticamente não vai ter mais moderação, né? Quer dizer, o usuário, quando encontrar alguma coisa absurda em termos de ataque, tanto de fake news como ataque às minorias, você tem que denunciar para que se tome alguma providência. Antes de mais nada, nós temos que lembrar que os critérios da Meta sempre foram bastante duvidosos, né? Eu tenho algumas experiências pessoais com o Facebook que faz com que eu acredite que a empresa sempre teve critérios, ou tecnicamente não funcionava, ou eticamente não funcionava, não sei dizer, não sei avaliar por onde que está a coisa, talvez as duas coisas juntas, né? Como na época que o inelegível estava no poder, né? Aqueles 4 anos horrorosos que nós vivemos, ele soltou uma fala que virou meme e a ultradireita ficou falando aos montes, que é aquela questão, né, quando um pai percebe que a criança é assim, né, vamos dizer assim, afeminada, que basta agredir ela que tudo se resolve, quer dizer, dizendo que era uma questão incentivando a violência, né, contra os homossexuais, o mais grave, contra a criança, que isso a gente sabe que legalmente é um problema. E quando começou a circular isso, eu peguei a frase do dito cujo e eu inverti em uma determinada situação para, vamos dizer assim, numa discussão que eu tive com alguém de ultradireita, né? Onde eu citei essa fala e eu fiquei suspenso do Facebook por 3 dias. Quer dizer, o algoritmo ele é burro, né? Ele vê lá uma palavra, ele não pega muitas vezes o contexto, acho que nunca pega o contexto, né? E colocava ali a punição. Então quer dizer, você que está sofrendo homofobia, quando você pega de uma frase homofóbica e devolve para a pessoa, quem é punido é você e não quem começou a soltar a frase, né? Sempre foi um negócio interessante o Facebook e as empresas do grupo Meta, né? O que acontece é que Zuckerberg, agora com a ascensão do Trump, ele resolveu fazer uma opção nas regras do capitalismo, e é aí que vem a minha crítica ao professor Paulo Giraldelli. Acabei de assistir um vídeo dele, onde basicamente, para quem acompanha ele, né, sabe que o professor, ele é um cara de esquerda, mas ele tem um viés muitas vezes complicado, né? Ele fala muito. Quando eu assisto alguma coisa do Giraldelli, eu tenho a seguinte impressão: sempre você consegue aproveitar muita coisa, sempre costuma ter muita coisa boa naquilo que ele fala, mas também tem muita porcaria. Mas quando eu falo porcaria, é porcaria mesmo, né? Porque o Giraldelli ele sofre de um problema que ele, vamos dizer assim, ele tem atitudes, pelo menos no discurso dele, não sei, na vida íntima, vida particular dele, eu não quero entrar nesse ponto, que são nitidamente homofóbicas e machistas e tudo mais. Então, quando ele entra no embate, ele rapidinho ele cai no campo do pessoal e começa a falar, por exemplo, se for uma mulher, da aparência da mulher, dizendo que a mulher é feia, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo outro, uma mulher que seja um contraponto àquilo que ele está falando, ou seja, alvo de crítica dele, né? E quando é um inimigo dele, ele rapidamente descamba para falas homofóbicas, falando da condição homossexual como sendo algo inferior. Isso fica nítido nas coisas que ele fala muitas vezes, né? Mas, no modo geral, ele fala muita coisa boa, ele é uma pessoa bastante, que tem uma bagagem acadêmica muito grande, ele tem uma visão teórica bem ampla, e como educador, muitas vezes ele fica a desejar, porque eu entendo ele como educador de gabinete, né? Eu falo isso com ganho de causa, porque eu sou um educador que fiquei 33 anos trabalhando diretamente com aluno e aluno de ensino fundamental e médio. Eu não estou falando só de faculdade, já dei aula em faculdade, mas eu fiquei muitos anos
33 anos mesmo ali em sala de aula, lidando com os problemas da infância e tudo mais, tá? E o Paulo Ghirardelli, ele tem uma visão assim bem distorcida, né? Quando ele foi falar da questão do Facebook, ele começou a falar da questão da internet, trouxe como exemplo a questão do celular. A gente sabe que foi aprovada uma lei que proíbe a criança de portar celular na escola. A lei eu acho correta, a lei eu acho certa, mas ela precisa de regulamentação, de uma regulamentação bem rigorosa, porque do jeito que o Paulo Ghirardelli fala e muita gente fala, dá-se a impressão que com essa proibição pura e simplesmente está tudo resolvido. Quem está na escola sabe que não, sabe que a criança e o adolescente, ele afronta o sistema o tempo todo. Nós temos na nossa legislação, no nosso procedimento pedagógico, uma infinita previsão de que você tem que conversar, negociar, fazer a escuta com o adolescente, com a criança, e com isso o que vai acontecendo? A criança, o adolescente vai burlando as regras infinitamente, né? Eu acredito que para essa lei pegar, a regulamentação tem que prever punição para o pai, para o responsável que permite que a criança chegue ao celular na escola, né? Porque senão não vai dar certo, eles vão burlar. Estava na sala de aula até recentemente, né? Agora eu estou trabalhando um pouco mais distante da sala de aula, com criança pequena e adolescente, a gente sabe disso, eles burlam, né? Então ele vem falando assim que a regulamentação, assim, ela se dá por si só, né? Então você tem lá a justiça, se alguém vai lá no Facebook e fica com falas racistas, falas homofóbicas, falas misóginas, basta pura e simplesmente você entrar na justiça e que a meta não tem nada a ver com isso. Ele fala disso porque ele acha que é correto ficar com falas homofóbicas e com falas misóginas quando ele está tratando dos seus desafetos, né? Ele é aquele tipo de pessoa, por exemplo, que assistir esse vídeo, fatalmente ele vai fazer piada ou da minha aparência ou por fato de eu ser homossexual, alguma coisa desse tipo, ele vai fazer, porque ele rapidinho ele parte para esse tipo de coisa, infelizmente. Mas muita coisa que ele fala, ele é certo, e quando ele fala da questão de que o Zuckerberg está fazendo isso, uma questão de estar seguindo aquilo que o capitalismo manda, ele acerta parcialmente. Porque o CEO aí do Grupo Meta, ele, na minha opinião, ele está medindo, né? Ele fala assim, ele está fazendo um jogo de risco, na verdade. Ele viu que a ultradireita ele ascendeu nos Estados Unidos, ele acha que já que o outro lá, o Elon Musk, já está alinhado com o Garfield, né? O Trump, ele acha que ele vai perder terreno se ele não fizer o mesmo do que o Elon Musk, ou seja, o Musk deixou o Twitter, X, né? É a terra de ninguém, todo mundo faz o que quer e sem moderação, e ele vai perder terreno, então ele resolveu que ia fazer isso no grupo dele, num grupo que já tinha os algoritmos para lá de furado. Acabei de falar no início do vídeo uma situação onde eu fui punido e a pessoa homofóbica não, e eu fui tido como homofóbico, né? Porque peguei uma frase dele e devolvi a frase e eu fui punido, né? Então nunca funcionou grandes coisas, mas a mentalidade dele realmente, eu concordo com o professor, ele está atrás de lucro, né? E que no sistema capitalista basta você entrar na justiça e que você ganha. Aí que está o erro dele. Primeiro porque, já pensou se todo mundo que sofrer algum tipo de violência ideológica, moral, dentro do grupo Meta, né, das plataformas da Meta, tiver que entrar na justiça? Não faz sentido, né? Segundo, uma outra regra do capitalismo se eu tenho uma empresa, eu devo fazer minha empresa ser o mais lucrativa possível, portanto, devo evitar processos judiciais. Então, o que o Zuckerberg está fazendo é basicamente o seguinte: eu vou aderir a essa política para não perder terreno para o Elon Musk, eu vou conseguir ganhar bastante mercado, vou conseguir, porque se for Elon Musk funciona para mim, também vai funcionando. E se alguém vier nos outros países aí que não estão muito alinhados ao Trump criar caso comigo, eu entro na justiça, eu contorno, eu resolvo. Mas na verdade ele está fazendo algo que fere um princípio jurídico, e isso que é o erro do professor Paulo Ghirardelli, ao tentar fazer uma análise do capitalismo, onde o capitalismo é o capital em movimento aumentando, né, crescendo e tudo mais, e ele está seguindo essa lógica. Na verdade ele está fazendo uma aposta, como é próprio do mercado do capitalismo financeiro, né, que o próprio
que o professor tanto fala coisas bastante legais sobre esse ponto de vista dele, né? Mas o que está acontecendo é que ele está ignorando, porque existe um princípio jurídico que é o princípio da responsabilidade compartilhada, e pela legislação do Brasil. E aqui no Brasil, o processo civil, que é quando você pede reparação por danos morais, materiais, normalmente você aciona dentro de uma cadeia de responsabilidades aquele que tem melhor condição de te pagar e de recuperar o seu dano, né? Então vamos supor, um Zé Mané foi lá e ficou com falas homofóbicas, né? Eu vou entrar com processo civil. Eu posso entrar com processo civil tanto contra o Zé Mané como contra o Facebook. E o Facebook, se ele tivesse uma mentalidade de gestão pensada aqui para o Brasil, ele não deveria aderir a esse tipo de postura que o professor Paulo Giraldelli acha muito legal, porque ele adora ficar com falas enviesadas e atacando as pessoas. Algumas pessoas, de fato, até merecem críticas, né? Mas eu acho que não pelo viés que o professor Paulo Giraldelli fala, que e partir justamente por questão de homofobia e misoginia. Veja só, ele é tão esperto que eu nunca vi ele atacar pelo viés racial, porque ele sabe, o professor Paulo Giraldelli, ele sabe muito bem que o racismo ele é crime inafiançável, né? Mas ficar falando que o fulano ele é gay e que ele gosta disso ou naquilo, nas particularidades da sexualidade, como se isso fosse algo inferior, né? Como se ele tem problemas anais, né? Problemas intelectuais, problemas anais, essas coisas que ele fala, ele não fala jamais em termos racistas, né? Interessante. E misoginia também, quando ele começa a falar que uma mulher é feia, que a mulher tem o peito caído, que a mulher tem a bunda não sei de que jeito, porque ele sabe muito bem que a lei, infelizmente, no Brasil ainda não está regulamentada como se deve nesses termos, tá? E ele gosta desse tipo de coisa, e ele quer falar o que lhe dá na veneta, né? E ele faz uma análise coerente sobre a questão do capitalismo até um determinado ponto, e ele ignora que o que o nosso colega, o Mark Zuckerberg, está fazendo, nada mais é do que uma aposta típica do capitalismo financeiro, apostas, né, que ele gosta tanto de falar, e que se ele vacilar, ele tende a perder aqui no Brasil. E eu acho que hoje, com o cenário que nós estamos, não sei dizer lá para frente, né, no cenário que nós estamos, o Facebook e o grupo Meta vai receber alguns revertérios aqui dentro, né? Porque nós temos o princípio da responsabilidade compartilhada, né? Se eu tiver que processar o Zé Mané, homofóbico, misógino, racista, etc e tal, e tiver que processar o Facebook civilmente, vale muito mais a pena processar o Facebook, porque se o Facebook publicou, ele tem responsabilidade sobre aquela ofensa, ele tem responsabilidade sobre aquela calúnia. Ele tem que responder pelaquela fake news publicada, porque isso chama responsabilidade compartilhada. Porque quem tem lucro, quem tem o ônus, né, quem tem o bônus, né, quem tem o lucro, quem tem o bônus, arca com o ônus. É assim que funciona a legislação do Brasil. Então, professor, a sua análise, lamento te formar, mas ela é superficial e não vê as coisas por todo o ângulo. É uma questão de aposta, né, que o Facebook está fazendo. E aqui no Brasil ele tende a levar muito prejuízo. E sim, a justiça brasileira tem recursos e pode fazer o que fez com o X, interditar as plataformas da Meta, se ela deixar a coisa correr solta. Certo? Dependente de para onde vai correr. Se a gente conhece como são as coisas, a gente sabe para onde vai correr, né? Homofobia, machismo, racismo vai correr solto. Ódio contra indígena, né? Vai correr solto nas redes sociais, nas plataformas da Meta. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram desse vídeo? Deixe um like e se inscreva no nosso canal se quiser e se puder. E eu fico muito grato. Abraço, beijos e até mais. E antes de mais nada, eu não tenho nada contra o professor Paulo Giraldelli. Como diz ele, nós temos que ser da esquerda reflexiva. E ele está sujeito à crítica, certo? Assim como eu, ele também está. Fui!